Hoje em dia tá na moda falar que para criar conteúdo basta usar a IA, põe lá o que você quer no chat GPT e ele vai cuspir pronto para você, tudo no automático. E se você viu a thumb desse vídeo, você viu que eu tenho 35 mil inscritos, será que foi tudo no automático? Não, galera, calma. Eu não estava usando IA para produzir conteúdo até esse último mês, tá? Eu sempre fiz tudo na mão, fazia meus roteiros, meus outlines, colocava minhas ideias, usava as IAs só para fazer pesquisa básica, né? Então, usava muito Perplexity, às vezes eu uso Cloud também, para fazer pesquisa, me ajudar a achar uma analogia. Em 99, não em 90, em 95% dos vídeos eu não uso IA nenhuma. E eu acho que isso tem a ver com o crescimento rápido desse canal, porque tem muito criador de conteúdo que vocês veem aí que está usando IA, o vídeo fica igual de todo mundo e aí não dá certo. Mas, recentemente, eu encontrei uma forma que está funcionando para mim para criar conteúdo. Então, se você quer criar um conteúdo autêntico, com o seu conhecimento, a sua experiência, as suas histórias, mas você quer usar a IA para acelerar o seu processo, esse vídeo aqui é para você. E eu vou mostrar para você aqui como um vídeo que eu scriptei agora há pouco, né? Hoje de manhã. E eu vou gravar ele logo em seguida desse. Aí eu falei, pô, já que eu vou fazer um vídeo, né, usando esse novo processo, vou gravar outro vídeo explicando como eu fiz também, para você entender o que eu estou fazendo. Então, qual que é a grande questão para mim, tá? Eu sou um cara com boa experiência de negócios, por isso que eu fiz um canal de empreendedorismo e eu recomendo que se você for produzir conteúdo, produza conteúdo sobre um tema que você sabe bastante, tem experiência ou pelo menos se interessa muito e tem vontade de estudar, ver vídeos, ouvir podcasts, procurar coisas mais obscuras sobre aquele tema, coisas que talvez ninguém conheça, né? Referências novas, senão o seu conteúdo vai ser igual de todo mundo mesmo e aí você usa a IA do jeito que a galera ensina, né, põe no prompt do GPT lá, faça um vídeo viral de YouTube para mim e blá blá blá. Essas coisas que a gente sabe que não dá certo, né? E se der certo, vai dar certo por 2 meses, até alguém vender um curso ensinando a conseguir AdSense com IA, já deve ter por aí também. Enfim, esse tipo de coisa não tem barreira de entrada nenhuma, né? Então escolha um tema que você sabe ou que você se interessa. Esse é o primeiro passo. Dado isso, como que você pode usar a IA? E eu vou falar o meu grande dilema, tá? Ou como que eu estou usando a IA e você pode me copiar se você quiser. Vou falar do meu grande dilema, tá? Eu e muitas pessoas que eu conheço, talvez seja o seu caso, eu tenho boas ideias de conteúdo, geralmente quando eu não estou na frente da tela do computador. Geralmente quando eu estou caminhando, correndo, tomando banho, talvez eu estou tomando café da manhã ali, estou meio devagarzão ainda, mas me vem alguma coisa. As ideias vêm em horários diferentes do horário que eu estou trabalhando, de fato, né, na frente do computador. Isso é normal, se você for falar com os neurocientistas lá, eles vão falar que tem a ver com a neurociência, com como é que é o Default Mode Network, que é a rede de modo padrão do cérebro, tem a ver com essas coisas. Basicamente, se você está na frente do computador, você fica menos criativo. Se você está com a cabeça mais solta, vamos dizer assim, ela vai ter ideias melhores. Isso é normal do ser humano. Só que nessa hora eu não estou na frente do computador, então eu não consigo escrever o roteiro bem na hora que vem, né? Também às vezes eu estou com a minha família, às vezes eu estou com os meus amigos, às vezes eu estou molhado do banho, né? Foi o caso hoje, eu tive a ideia no banho. E o que eu sempre fiz até hoje? Eu pegava o bloco de notas do celular e eu escrevia 1 ou 2 linhas ali com o título do vídeo e alguma referência para mim que eu tinha que me lembrar depois. Só que aí depois eu tinha que vir sentar no computador, olhar aquilo, tentar lembrar o que era e fazer o meu roteiro, pelo menos expandir ele um pouco. E eu achei um uso para IA que talvez seja óbvio para alguns de vocês, mas para mim foi inovador, que é isso aqui, ó. Esse aqui é o prompt que eu fiz depois do banho, do conteúdo que eu vou gravar daqui a pouco, tá? Então eu não vou ler ele inteiro, obviamente, mas você vai ver que é um prompt longo, tá? E ele cortou no meio, porque eu estava usando o áudio. Então eu terminei o prompt aqui. Você vai ver que é um prompt gigante. E como é que eu fiz isso aqui? Eu saí do banho, eu tive a ideia de conteúdo no banho. A minha ideia era, cara, com as IAs, o profissional de serviço vai ter que mudar a forma como ele trabalha. Só que, dependendo se você é um profissional de serviços júnior, sênior ou o profissional 10x, né? Lá no Vale do Silício eles têm essa ideia do engenheiro de software 10x, que é o cara que ele tem tanta experiência e tanto talento que ele consegue ter resultados desproporcionais.
A minha tese aqui desse vídeo, que eu criei no banho, era, cara, se você for júnior, você tem que usar IA desse jeito para prestar serviços. Se você for sênior, você tem que usar desse outro jeito aqui. E se você for um profissional 10x, aí você tem que usar a IA, né, as ferramentas de IA, desse outro jeito. E se você não usar a IA como profissional de serviços, vai ser difícil sobreviver. Enfim, eu tinha essa tese, me veio a ideia no banho, me veio vários argumentos. E aí o que eu fiz? Eu saí do banho e puxei o Claude, né? Eu uso o Claude, eu não uso o ChatGPT, mas dá para fazer no ChatGPT também. Coloquei no microfone ali para eu poder falar com ele. E eu falei, fala Claude, tudo bem? Eu vou te narrar umas ideias aqui que eu preciso que você organize e fazer um outline para eu poder usar no vídeo do YouTube que eu vou gravar hoje à tarde. Então, a ideia do vídeo é sobre como ser um profissional, acho que ele traduziu errado aqui, mas um profissional de serviços na era das IAs, em 2025, alguma coisa assim, tá? Se quiser me sugerir alguns títulos para esse vídeo, eu também agradeço. E as ideias que eu quero pôr no vídeo são as seguintes, né? Vai ser diferente se você for júnior, sênior, profissional. E aí eu fui falando a ideia como ela vinha para mim, tá? E foi todo esse prompt aqui, grande, não sei quantas palavras deu, mas foi tipo 8 minutos de áudio, tá? Às vezes não é 8, às vezes é 2 minutos de áudio, às vezes é 3, às vezes é 5, mas a questão é que não importa. Eu fui falando as ideias como elas vinham na minha cabeça, desorganizadas, e eu fui pedindo coisas no meio da ideia. Às vezes eu falava, cara, vê uma thumb aqui, nesse aqui eu não pedi thumb, mas eu falava, cara, vê uns exemplos aqui, vê umas analogias boas para eu explicar esse conceito, ou tipo, tô pensando nessa analogia aqui, mas não sei se ela tá muito boa, se você quiser trazer sugestões, traz também. E aí eu continuava a minha ideia, como se eu estivesse mandando um áudio para um estagiário, né, ou para um copywriter, ou para um roteirista, falando, cara, eu tive essa ideia de vídeo aqui, tá aqui tudo que eu tô pensando sobre ela, faz essa pesquisa para mim, me traz umas ideias de título e, principalmente, estruture essas ideias em um roteiro que eu possa usar depois, que foi o que eu falei aqui no começo, né? Eu falei, ó, eu vou te narrar umas ideias e eu preciso que você organize e faça um outline para eu poder usar no vídeo do YouTube que eu vou gravar hoje à tarde, tá? Então, eu basicamente falei com o Claude como se ele fosse o meu roteirista, mandando um áudio de WhatsApp, só que eu mandei um áudio para inteligência artificial. E as ideias são todas minhas, tá? São ideias que eu tive enquanto eu estava tomando banho. Às vezes é correndo, às vezes eu vi um vídeo de alguém lá de fora e tive uma ideia de um vídeo, eu pauso o vídeo, gravo um desse. E aí, o que ele fez? Ele me deu aqui sugestões de título, como eu pedi para ele. Aqui ele fez um outline, só que era só desse, né? Cortou o áudio no meio. Mas ele até falou, ó, aqui, notei que você parou no meio da explicação sobre o dilema do júnior. E esse é um ponto crucial que precisa ser desenvolvido. Aí eu continuei aqui, ó, outro áudio, né? Porque ele parou no meio, não sei porquê. Isso, eu estava mandando a gravação aqui, áudio, em que eu preciso complementar. Então eu vou continuar falando e você complementa no outline ali, por favor. E aí eu continuei falando a minha ideia, tá? E aí ele me veio com este vídeo, esse roteiro aqui, tá? Eu não vou usar esse título, eu não vou usar exatamente isso, mas honestamente eu vou conseguir gravar o vídeo inteiro sem nem adaptar esse roteiro. Por quê? Porque as ideias são minhas. Eu que tive as ideias. Então, não é que ele gerou um negócio genérico ali, só que imagina eu gravar um áudio desse naipe aqui, ó, e tentar extrair um roteiro depois disso. Ia ser tipo, sei lá, uns 20 minutos de trabalho só para organizar o roteiro. Eu ia ter que ouvir o áudio, transcrever. Eu me conheço, eu não ia fazer isso. Eu ia reescrever do zero. Só que do jeito que ele fez aqui, não vou ler o roteiro inteiro para vocês, porque eu vou fazer outro vídeo aqui, que é esse vídeo aqui, né, basicamente. Mas ele fez aqui, ó, introdução, os 3 níveis de profissionais. Tem o profissional júnior, eu explico o profissional júnior, profissional sênior, profissional 10x, né? E tudo isso aqui são coisas que eu falei para ele, porque eu pedi para ele só organizar o que eu estava falando. Ele falou aqui, ó, porque o 10x é crucial na era da internet, que tem resultados não lineares, efeito cascata em negócios. Aí eu fiz uma analogia do pedreiro, que vocês vão entender quando vocês verem esse vídeo. Aí eu falei que o novo profissional de serviço tem que fazer com ferramentas de AI especializada. Enfim, eu não vou estragar o vídeo para vocês, porque eu quero que vocês vejam esses vídeos também. Mas basicamente o que eu vou fazer agora, terminando de gravar esse vídeo, eu vou colocar esse roteiro aqui na minha frente, tá?
Eu não gosto de gravar com roteiro palavra por palavra, eu gosto de gravar com outline. E é mais fácil gravar com outline nesse caso, porque eu que fiz o outline, entendeu? Eu só fiz de um jeito muito fácil para mim. Eu saí do banho, gravei um áudio, e agora eu tenho um outline pronto que eu posso gravar hoje, e acelera muito isso, cara. Então, alguns casos para você usar, tá? Um caso que você pode usar é se você tem essas ideias no meio do dia igual eu, você pode usar exatamente igual eu. Você pode, quando a ideia vier, você puxa a AI, aperta o botão, fala tudo que vier na sua cabeça para ela e pede para ela organizar. Muito fácil. Outro exemplo. Se você é um profissional liberal, você tem pacientes, clientes, consultas, reuniões, um conselho que eu sempre dou para esse tipo de profissional é, cara, cria o seu conteúdo baseado nas consultas, reuniões que você fez no dia. Então, hoje eu atendi um paciente, um cliente que tinha esse tipo de problema, esse tipo de contexto, e aí ele tinha essas dúvidas, ele tinha esses mitos na cabeça, e foi isso que eu falei para ele, né? Ensinei isso para ele, orientei ele a mudar o jeito de agir para ser dessa forma. Isso serve para um médico, para um nutricionista, cara, para um adestrador de cachorro, que às vezes está com um cachorro ali de uma raça específica, que tem certos problemas de comportamento, né? Tipo, o Border Collie do meu cliente está mordendo o calcanhar, né? Ou o Lulu da Pomerânia do meu cliente não para de latir. Ou o Rottweiler do meu cliente fica latindo para a rua, né? Então tem casos específicos assim. E quando você atende o cliente, você tem tanto a situação real quanto o conselho real. Então, um vídeo que você faz a partir dessa matéria-prima, da consulta, do atendimento, da reunião, ele é um vídeo muito mais real. Ele não é o vídeo genérico que tem aí na internet. Se você está trabalhando aí todo dia com isso, você tem, vamos dizer que você atende 5 clientes por dia, você tem 5 histórias para contar todo dia. Aí você pega a melhor delas, ou as 2 melhores, e logo depois desse atendimento, dessa consulta, você pega e grava um áudio para a AI falando isso que eu falei desse jeito. E aí, no final do dia, você vai ter 2 scripts, 2 outlines de vídeo, que aí você pode só ligar a câmera e gravar. E é rapidinho, você gasta 5 minutos para fazer isso. Bruno, eu não tenho ideias aleatórias que nem você e eu também não atendo clientes. Eu sou um cara meramente interessado no assunto, eu estou estudando o assunto e estou tentando construir uma audiência enquanto eu aprendo. Legal, como que você pode usar essa técnica? Vamos dizer que você está lendo um livro à noite, à tarde, ou você está vendo um vídeo, e não um vídeo genérico sobre o assunto, obviamente, porque senão você vai falar coisas genéricas. Mas você está vendo um vídeo um pouco mais obscuro, talvez de um criador de conteúdo em inglês. Você está consumindo algum conteúdo que você aprendeu alguma coisa e no meio desse aprendizado, dessa leitura, desse podcast, desse vídeo, você teve um estalo. Você falou, nossa, eu poderia gravar um vídeo sobre isso aqui, falando desse jeito, com essa situação na minha cabeça. Geralmente, quando você está estudando um assunto e você está criando conteúdo sobre aquele assunto, esse estalo vem uma hora. Tem uma hora que brilha o olho e você fala, nossa, é isso. Preciso gravar um vídeo sobre isso. Só que aí você anota ali mal anotado, deixa para depois e esquece. O que você faz nessa hora? Puxa a AI, aperta o botão de falar no microfone e fala, cara, anota aí, eu vou falar umas ideias aqui, eu quero que isso aqui vire um vídeo. Anota aí e deixa organizado num outline para um vídeo de YouTube para mim essas ideias que eu vou te falar. E aí você começa a falar tudo que está na sua cabeça, tudo que está na sua cabeça. Então, tanto faz se você tem cliente, se você tem muita experiência e tem ideias ao longo do dia, ou se você está estudando o assunto, não importa. Você pode usar essa técnica, os seus vídeos vão ser muito mais autênticos, eles vão ser seus, eles não vão ser aquele conteúdo gerado por IA que fica igual de todo mundo, mas vai facilitar muito a sua vida, porque com esse método é extremamente plausível você fazer 2 ou 3 scripts por dia. Concorda comigo? É fácil, que seja um por dia, já é mais do que você precisa, provavelmente. Você não está postando vídeo de YouTube todo dia, né? Se for Instagram, essas redes mais curtas, talvez você poste todo dia, mas, enfim, são conteúdos mais curtos, mais fáceis também de você fazer. O que esse método te ajuda a fazer você não vai perder nenhuma ideia, entendeu? Porque você tem ideias ao longo do dia, mas de cada 5 ideias que você tem, você consegue aproveitar uma. Porque as outras 4 você estava tomando banho, você estava no meio do jantar,
você estava, sei lá, 11 da noite lendo um livro na cama, você estava na corrida, e aí depois você esquece, né? Então, essa técnica te ajuda a aproveitar todas as suas ideias e ela te ajuda também a economizar tempo, né? Aquele tempo entre aquela anotação de uma linha, aquele áudio que você mandou para você mesmo num grupo de WhatsApp para usar depois, e aí depois você nunca mais entrou no grupo de WhatsApp, nunca mais usou aquele áudio. Em vez de você mandar o áudio para você mesmo, você manda para a IA e pede para ela usar aquela informação, tudo aquilo que você falou, para te fazer um roteiro. E aí você vai economizar tipo meia hora, 1 hora de script por vídeo, você vai aproveitar muito mais ideias e o seu conteúdo vai continuar sendo autêntico. Você só vai usar a IA como uma secretária, como um redator, como um estagiário altamente efetivo. E aí agora todo dia que eu abro o meu cloud aqui, eu vou ali em chats e eu vejo vários vídeos que eu posso gravar. Então, eu estou gostando muito de fazer conteúdo assim. Obviamente, tem um ou outro que eu dou uma pesquisadinha, ou eu peço para ele dar uma pesquisada, mas muita coisa só vem do coração mesmo, e são coisas que eu gostaria de ter gravado esses vídeos, só que eu acabei perdendo esses vídeos, porque a hora que eu tive a ideia era domingo e eu não quis anotar. Agora isso nunca mais vai acontecer. Você sempre vai ter as minhas melhores ideias aqui nesse canal, porque não importa a hora que essas ideias vierem, elas vão estar aproveitadas e prontas para eu gravar, e é isso que eu quero que aconteça com você. E se você cria conteúdo, mas não está no YouTube ainda, você está usando TikTok, Instagram, qualquer outra rede social, eu gostaria que você pensasse em criar conteúdo para o YouTube, não porque eu vendo um curso de como crescer no YouTube, eu nem tenho isso, mas eu fiz um vídeo aqui que eu explico por que, na minha opinião, já tendo feito Instagram e YouTube, o YouTube é 1000 vezes melhor, 10 vezes melhor? Não, é 1000 vezes melhor o título do vídeo. Por que o YouTube é 1000 vezes melhor do que o Instagram para criadores de conteúdo? Te vejo nesse vídeo.